A paz de Jesus a todos, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, nós estamos aqui gravando pela primeira vez um vídeo para o canal Doutrina Católica e Debates, para falar, não é, pedindo desde já você se inscreva nesse canal, nosso canal secundário, não é, porque agora o nosso primeiro canal, o canal principal do Fábio Pentecostes, está sendo revisado os vídeos para postar. Uma demora para postar o vídeo, né? Estão revisando, acho que estão vendo o vídeo, né? Para poder liberarem o vídeo, não sei. Sei que aparece, está sendo revisado. Quando termina toda a porcentagem que o vídeo foi 100%, ele fica esperando com esse nome, dizendo que está sendo revisado. Aqui não. Que nós postamos, está indo liso os vídeos. Então, pela primeira vez você vai me ver. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe você abundantemente que é inscrito nesse canal. Não é? Deus abençoe você. Esse canal, quando crescer aqui, vamos, em nome de Jesus, também colocar vários... Eu vou trazer vários vídeos da língua espanhola, vários vídeos de debates católicos, apologetas, né, versus protestantes apologetas, debates fervorosos bíblicos. Vou trazer nesse canal conforme ele for crescendo também. E vamos trazer alguns vídeos também aqui, né? Muito bem, meu querido irmão. Eu quero falar do cânon das Sagradas Escrituras, o cânon bíblico. Eu já trouxe no canal do Fábio Pentecostes há muito tempo atrás, cerca de quase um ano. Quem procurar lá vai... Eu não me lembro mais o título. Amado, são quase 500 vídeos, mais ou menos tem ali, para você encontrar, né? Fica difícil. Eu não esqueci o título, eu sei que eu trouxe no canal do Fábio Pentecostes, falando sobre o cânon da Sagrada Escritura. Trouxe também quando nasceu o cânon protestante, está aí tá lá na série de Visões Protex. Muito bem, eu quero falar aqui do cânon, porque Daniel, nosso irmão Daniel já trouxe, Silveira, falando, e o nosso amigo João Souza pediu para eu gravar um vídeo, não é? O nosso amigo João Souza, nosso irmão, inscrito no nosso canal, pediu para trazer um vídeo falando do cânon bíblico. Veja, em resposta a um herege que não conhece de nada, porque nasceu ontem nas esquinas, que mentiu, não é? Dizendo que a igreja tirou o seu cânon do cânon. Ela tem o cânon dos cânonos. Eu acho que esse herege ele quis falar do cânon veterotestamentário, não é? O cânon veterotestamentário. O cânon veterotestamentário contém 51 livros. Esse cânone, ele é preservado até hoje pela Igreja Ortodoxa, inclusive a Ortodoxa Copta, que contém 51 livros veterotestamentários. Muito bem, esses livros veterotestamentários, ou seja, ela tem, vamos contar, não é? A Bíblia Católica tem 46, vamos lá, 47, 48, 49, 50, 51. A Bíblia Ortodoxa contém 51 livros, ou seja, contém 5 livros a mais do que a Bíblia Católica, referente ao Antigo Testamento. Muito bem, mas o cânone católico foi definido no século III. Esse herege sabe disso? Não, não sabe. Para ser mais exato, no ano 393, no primeiro concílio da África da Igreja. Veja, concílio ecumênico. Concílio ecumênico, né, na África, chamado de Concílio de Hipona. Foi ali, meus amados irmãos, que foi definido o cânone. O cânone ficou selado, o verdadeiro cânon das Sagradas Escrituras, contendo esses 46 livros veterotestamentários. Ou seja, eles analisaram em cima de estudo e mais estudos e viram que os livros de terceira e quarta Macabeus não eram inspirados. Então, eles tiraram fora, deixando assim só primeiro e segunda Macabeus. Eles viram também os livros de Reis e Crônicas também, e ali outras, né, como Saltério de Salomão e outras coisas, não é, como carta de Epístola de Jeremias e outras coisas semelhantes.
que contém esses 5 livros a mais que até hoje contém na Bíblia Ortodoxa. Então eu acho que esse herege quis falar, se referindo ao Antigo Testamento. Mas veja, o concílio foi ecumênico e o concílio deixou claro que esses livros tirados, ou seja, esses 6 livros que foram tirados lá do Antigo Testamento, eles não eram inspirados. Parece que eles se inspiraram tanto, amados, no cânone do Antigo Testamento, que eu já trouxe no canal do Fábio Pentecostes, mostrando os motivos porque as heresias atuais tiraram os 7 livros veterotestamentários. Não é? No ano de 1852. Eu trouxe lá os motivos. Porque esses livros contêm, falando em purgatório, falando em canonização dos santos, falando de que os mortos intercedem. Você está entendendo? Por isso raparam fora esses livros. Que anjo cura e liberta, como Rafael fez com Tobita, curou os olhos de Tobita, libertou Sara do demônio que matava seus maridos. Por isso foram rapando, tirando fora a Sociedade Bíblica Protestante e as seitas junto da Sociedade Bíblica Protestante. Eu já trouxe ela naquele canal. Agora esse pastorzinho de Araque não falou não, né? Era para ter falado. Era para ter falado. Olha, nós tiramos, ensinar para os seus adeptos, para os seus clientes. Olha, nossos clientes, né? Porque na realidade o protestantismo, cada seita é uma empresa. Essa é a realidade. E aí dizer para os seus clientes, falar a verdade para os seus clientes pelo menos uma vez na vida. Olha, nossos clientes. Sabe o que acontece? Até o ano 1852, a Bíblia completa, nossa, tinha os 46 livros. Só que ali, por causa de alguns motivos desses livros, nós resolvimos rapar fora, castrar a Sagrada Escritura. Né? E falar os motivos por que tiraram os 7 livros. Não foi se embasando no cânone deturpado dos judeus do ano 90 de Jâmia, não. Isso aí é um disfarce. Isso é um disfarce dessas heresias. Meu querido irmão e irmã, voltando ao cânone, aqui está explicado o cânon do Antigo Testamento do Concílio de Hipona. Ficou claro? Os 46 livros são inspirados. O Papa São Damaso I, no ano 300... Veja só, olha só. No ano 382. Olha só, 2 para 93, não é? Aí cerca de 11 anos. 11 anos depois, no Concílio de Hipona, ficou determinado também o cânone do Novo Testamento, Novo Testamentário. De que maneira? Contendo 27 livros. E quem colocou esses 7 vezes? E quem foi que escreveu esses livros? Escreveram esses livros apóstolos, missionários católicos, evangelistas católicos. Foi quem escreveu esses livros. Então, irmão, até o ano 382, como é que era a liturgia na igreja primitiva? Era sem Bíblia. Porque a tradição é maior do que a Bíblia. A tradição foi quem escreveu a Bíblia. A tradição foi quem fez surgir a tradição escrita. Quando você pega em Lucas capítulo 1, escrevendo ao grande bibliotecário, não é? Escrevendo a um grande bibliotecário, como nós vamos pegar aqui, olha o que São Lucas diz. Preste atenção. Lucas 1, verso 1. Muito empreenderam compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares, que se tornaram ministros da palavra. Também a mim me pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrevê-los para ti segundo a ordem, ó excelentíssimo Teófilo. Veja, preste atenção, como nos transmitiram. O que é isso? Tradição. Aliás, meu querido irmão, tenha cuidado com pessoas que não trazem a tradição. Tem católicos também que odeiam a tradição. Vamos logo ser curto e grosso aqui. Tem católicos que não gostam da tradição. Veja só,
A segunda carta a Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6, a Bíblia Sagrada, Paulo aconselha se separar de quem não traz a tradição apostólica. Evitar o contato com esse tipo de gente que não traz a tradição apostólica, que fala, que prega a Bíblia. Cuidado com católicos passadistas que estão aí colocando coisas erradas, distorcendo as Sagradas Escrituras na cabeça das pessoas. Cuidado com isso. Que a Bíblia é um livro histórico passado, que a Bíblia pode deixar escanteada por lá, para o lado, que ela já aconteceu e não acontecerá mais. Isso é a seita dos passadistas. Então presta atenção. Presta atenção. Aqui está dizendo que São Lucas escreveu o seu evangelho, tanto Lucas como Marcos, ouvindo por tradição. Marcos escreveu o seu evangelho ouvindo Pedro pregar. O que Pedro falava, ele escrevia. Lucas ouvindo Paulo pregar, que era discípulo de Paulo. E ele, o que Paulo prega, Paulo está com a Bíblia na mão pregando? Não. Não, Paulo não está. Veja, o que eles transmitiram para nós, chama-se essa transmitir, sem estar escrito, mas de viva voz chama-se tradição. Então, meu querido Simão, nós vamos falar aqui que no ano 382, o Papa São Damaso pede para Jerônimo formular essa pequena biblioteca. E São Jerônimo formula, contendo os 4 evangelhos, assim, as cartas pastorais e católicas, né, compondo o Novo Testamento. Porque até antes de São Jerônimo, a Santa Liturgia era celebrada e anunciada a sua homilia pela tradição. Era sem Bíblia. A Bíblia só passou a ser usada muito tempo depois da mesa da palavra, na liturgia da palavra. Você está compreendendo? E nós vemos aí, antes do ano do século III, nós vemos a celebração litúrgica, a celebração eucarística. Paulo, na igreja de Coríntios, celebração eucarística. Não é? O próprio Cristo, depois que ressuscitou, celebração eucarística aos discípulos de Emaús. 24 de Lucas. Então, a Sagrada Escritura prova isso. Então, veja, São Jerônimo, o que é que acontece? Manda buscar lá na Galácia a carta de Paulo, que ele escreveu aos Gálatas. Manda buscar lá na Igreja Católica de Tessalônica as 2 cartas que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Manda buscar lá em Éfeso a carta a Éfeso, que Paulo escreveu à Igreja de Éfeso. Manda buscar, né, as cartas de Timóteo, 2 de Timóteo, a de Tito, Fílemon. Manda buscar a Epístola aos Hebreus. E assim ele consegue reunir, vai reunindo, a igreja vai reunindo esses livros, essas cartas, para formular, para formar essa pequena biblioteca que nós chamamos hoje de Sagradas Escrituras do Novo Testamento. Quem foi que fez isso? Foi a igreja protestante? Não. 16 anos de atraso, 16 séculos de atraso o protestantismo nasceu. Quem fez isso? A igreja católica. Para esse pastor de Araque, sem conhecimento, sem fontes históricas. Tudo que eu estou dizendo aqui tem fontes históricas. Comprovado com fontes históricas. Busque no Google e você vai ver. Com fontes históricas. Não é? Agora, o que esse pastor aí falou, que a igreja católica deturpou o cano, tirando do cano para formar o seu... Tirando do cano dos canos para formar seu cano. É um absurdo uma coisa dessa. Isso é uma mentira descabida. Meus irmãos, até quando esses hereges vão continuar mentindo? Até quando esses hereges vão continuar pisando os pés, machucando o sangue da aliança? Porque a Bíblia diz que já não há mais sacrifício para aqueles que pisam o sangue da aliança. Que pisam o Filho de Deus. E, aliás, o sangue da aliança é o sangue eucarístico. Vou trazer um vídeo, ainda um vídeo que vai ser gravado lá para a série do canal do Fábio Pentecostes, Divisões Protex, mostrando que aqueles que rejeitam a carne e o sangue de Cristo são os profanadores e não existe perdão para eles. Já estão julgados, condenados. Eu vou trazer na Epístola aos Hebreus, vou mostrar para vocês. Não há mais salvação.
E vou provar que ali é para que os que saíram da igreja. É a apostasia pura. Vocês vão ver. Então, meu querido Simão, veja só. São Paulo, antes dos judeus tirar os 7 livros, no ano 90, olha o que São Paulo diz. E a Bíblia continha os 7 livros no Antigo Testamento tirados pelos protestantes no ano 1852. Veja o que São Paulo falou, contendo os 7 livros, preste atenção. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Outra vez. Toda a escritura é inspirada por Deus. Me diga, senhor protestante, se isso não foi antes de tirarem os 7 livros? Me diga aí, se não foi antes de tirar os 7 livros? Os 7 livros foram tirados pelos judeus de Jâmia, o chamado restrito da Palestina, no ano 90 depois de Cristo. E Paulo está escrevendo isso aqui, antes. No ano 90, Paulo já tinha sido assassinado, não existia Paulo mais não. Já tinha sido assassinado, fazia tempo. Aí os judeus de Jâmia inventaram lá um pretexto para tirar os 7 livros, que não tinha que ser escrito antes de Esdras, que tinha que ser escrito em hebraico, tinha que ser escrito dentro de Israel. Inventaram lá um monte de bobagem para poder tirar os 7 livros fora. Os 7 livros fora. E aí é a prova, meus amados irmãos e irmãs, que João escreve. Cuidado aí, tem gente adulterando, dizendo que o Apocalipse não foi escrito do ano 90 ao ano 100, viu? Cuidado aí com passadistas mentirosos. Passadistas mentirosos estão dizendo, olha aí, passadistas aparecendo no YouTube, nas redes sociais, dizendo que a Bíblia foi escrita no ano 70. E começou a ser escrita até antes da destruição de Jerusalém. Veja que mentira terrível essa. Estão adulterando com a má interpretação. Católicos que são pior do que protestantes. Cuidado com católicos passadistas. Cuidado com católicos passadistas. Que estão fazendo isso com o livro do Apocalipse. A prova clara que o livro do Apocalipse foi escrito do ano 90 ao ano 100, que os judeus, meus irmãos, começaram a tirar o livro no ano 90 depois de Cristo. E veja, São João está escrevendo os últimos versículos do capítulo 22 do Apocalipse. Veja, toda a Sagrada Escritura é inspirada por Deus. Então, por que tirar o que é inspirado por Deus? O que é palavra de Deus, os 7 livros? Começou o erro com os judeus, tiraram os 7 livros. Aí vem o protestantismo 16 séculos depois, tira também os 7 livros. Se toda a Sagrada Escritura do Gênesis e Apocalipse é palavra de Deus, preste atenção. Quando João fica sabendo que os judeus da Palestina estão tirando os 7 livros da Sagrada Escritura, presta atenção se não é no exatamente do ano 90 ao ano 100 que João escreve isso aqui. Que foi exatamente o ano, tem fontes históricas que provam isso, que os judeus tiraram aproximadamente aí do ano 90, 95, 96, mais ou menos, aí que eles deturparam, castraram o Antigo Testamento. Aí São João está escrevendo Apocalipse nessa época. Veja, aí nessa época, olha o que ele escreve quando ele fica sabendo, que os judeus estão fazendo isso. Preste atenção. Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Se alguém deste livro tirar qualquer coisa, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita neste livro. Que? Porque eles estavam tirando desse livro sagrado, da Bíblia Sagrada, os 7 livros. Presta atenção, outra vez. Se alguém tirar qualquer coisa deste livro, Deus lhe tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa descrita neste livro. Então, meu querido senhor, nós estamos vendo aqui que o livro do Apocalipse estava sendo escrito, aqui prova, mostra, escrito mais ou menos poucos anos depois que os judeus estão tirando os 7 livros da Bíblia. Os livros deuterocanônicos. Irmão, qual é o nome desses benditos livros? Vou dizer para você. São eles: Tobias, Judite, os 2 de Macabeus, Sabedoria,
Eclesiástico e Baruque. 7 livros. Outra vez. Tobias, Judite, os 2 de Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. 7 livros. Só esses 7. Que os judeus tiraram fora no ano 90, do ano 90 ao ano 95, mais ou menos. Aí João vai e escreve. Aí está a prova, meus irmãos, que João não escreveu o Apocalipse no ano 70, como alguns passadistas estão dizendo. No ano 70, na destruição de Jerusalém. Não foi. Foi depois, porque fontes históricas comprovam que os judeus tiraram certamente do ano 90 ao ano 95 que estavam tirando os livros. Aí tá. Eles são cegos, passadistas cegos. Então, meu querido irmão, fica aqui este vídeo mostrando para você. Ficou decretado, selado, o Novo Testamento. Quando São Jerônimo compila a Sagrada Escritura, leva para o Papa São Damaso. O Papa São Damaso diz: isto é palavra de Deus. É pela primeira vez que o Antigo Testamento, junto com o Novo, é chamado de palavra de Deus. Até então era a Torá, a Tanakh, não é? Lei mosaica. Então passa a ser chamado de palavra de Deus. Isto é a palavra de Deus. São Jerônimo diz que desmerecer as Escrituras é desmerecer o próprio Deus. Aí alguns vão dizer: São Jerônimo ficou balançado por causa dos 7 livros, mas não tirou, tá aí. Tá aí. Então, meu querido Simão, aí no concílio, aí no ano 82, 11 anos mais tarde, no concílio de Hipona, na África, ficou selado o cânone das Sagradas Escrituras. O Antigo Testamento contendo os 46 livros, palavra de Deus, e o Novo Testamento contendo os 27 livros, palavra de Deus, formando assim 73 livros. Veja, 7, 3. 7 é o número da perfeição. 7. E 3 é o número da Trindade. Né? Aí 7, 8, 9, 10. Veja só. Então nós vemos que 7 é o número da perfeição e 3 é o número da Trindade. Agora, quando os protestantes tiraram os 7 livros, ficou 66 livros no Antigo Testamento. Com o capítulo 6, que fala da Eucaristia de João, que eles não aceitam, forma aí o número exato das heresias atuais do protestantismo, 666. Então fica aqui esse pequeno vídeo mostrando. Aqueles que pediram que eu falasse sobre o cano. Pode buscar tudo que eu falei em fontes históricas que você vai encontrar. Tudo direitinho aí. Tudo direito. Cuidado, você que segue católico, que estão dizendo aí, católicos, dizendo que serem os verdadeiros transmitidores do Apocalipse, estão adulterando o livro do Apocalipse. Vejo que os narradores do primeiro milênio de São Vito vêm falar sobre o livro do Apocalipse. É aquele que ensina o padre Paulo Ricardo, é aquele que ensina o professor Felipe Aquino. Vocês façam seus estudos de Apocalipse com esses homens. Dom José Falcão, do Ordenariato Militar do Brasil, formação de Apocalipse como ninguém. Ali, esses sim estão ensinando a verdade embasado nos tradutores de São Vito, do primeiro milênio. Sobretudo sobre o livro do Apocalipse. Então está aqui provado o cânone da Sagrada Escritura. Não é? Ficou definido no Concílio de Hipona no ano 393. Aí esse pastorzinho vem... mas eu já vi pastor dizer que foi Constantino que formou o cânone da Sagrada Escritura. Eu já vi um pastor dizer que existia mais de 66 milhões de livros. Aí Constantino foi e pegou esses aqui para formar a Bíblia. Diz que do Antigo ao Novo. Constantino foi quem fez isso. Né? É esses tais que diz que Constantino reuniu um conselho para fundar a Igreja Católica no ano 313. Peraí, no ano 313 tinha um Papa São Damaso, de número 32 da Igreja. Então, se Constantino fundou a Igreja Católica, os senhores protestantes, sabe chão, sabe tudo, me responda. Se Constantino fundou a Igreja no ano 313, e na época de Constantino tinha o Papa de número 32, aqueles 32 papas de antes de Constantino era de que igreja?
Hã? Isso vale também para os protestantes que dizem que quando os apóstolos morreram, a igreja acabou. Então tá ali, tá aí, meu querido irmão, falando sobre o cânone. Essa é a verdade sobre o cânone da Sagrada Escritura. Não existe outra verdade. Quem conta outra verdade fora dessa é mentira pura, é distorção. Porque tem bases históricas e bíblicas que comprovam isso. Entendeu? Então, se inscreva nesse canal, Tradição Católica e Debates, porque aqui tem tradição católica, aqui tem debates nesse canal. Deus abençoe você. Salve Roma, salve Maria Imaculada, sempre virgem.